Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Logística Fora da Caixa. Mais um papo construtivo aqui sobre carreira, história profissional. E hoje a gente está trazendo um cara natural lá do Pernambuco. O cara saiu lá do Pernambuco para vir aqui para o estado de São Paulo, virar um mineiro. Daqui a pouco a gente apresenta ele. Tailan, mais animado que ontem? Não, nós estamos sempre animados, né? Receber as pessoas, ouvir as histórias, bater um papo, né? Conhecer a trajetória profissional, entender o que deu certo, o que possivelmente às vezes dá errado, né? Porque a vida sempre dá esses altos e baixos. E acho que é interessante ouvir a experiência das pessoas. E hoje, com certeza, vai ser mais um programa bacana. O Helder aí tá caprichando na lista de convidados. Alguns ainda estão meio com vergonha, tímidos, mas a gente, graças a Deus, está trazendo bastante. E para quem acha que a gente só traz conhecido, né? Esse a gente não conhece também. Nós estamos conhecendo hoje aqui, vamos ouvir a história, né? Isso acho que é importante. E mais um para o network. Mais um. Mas antes de iniciarmos, a gente sempre tem que dar os recados que todos os programas a gente fala, que é se inscrever nas nossas redes sociais. A gente está publicando semanalmente, todas as quartas, às 18 horas, é feitas as publicações das nossas entrevistas, das nossas conversas. E para você receber esse conteúdo na sua casa, é importante você se inscrever no canal. O canal oficial do Logística Fora da Caixa, do podcast Logística Fora da Caixa, é o canal do YouTube. Então, deixa um comentário, você que vai assistir a entrevista, vai ouvir a conversa que nós vamos fazer hoje. Às vezes, deixa um comentário lá para o convidado, você que vai ser conhecido dele. Curta a entrevista, se inscreva no canal para você, toda vez que você tiver uma nova entrevista, você ser notificado. Mas, além disso, também a gente está publicando alguns trechos no Instagram, alguns trechos no LinkedIn, também para compartilhar com a rede, né? O LinkedIn hoje é uma grande rede social aí que envolve profissionais, então é importante deixar todos essas condições ali de comentário, curtir, compartilhar e se inscrever. Beleza? Helder, apresenta o nosso convidado aí novamente hoje. Lembrando que quando a gente não publica na quarta, é porque deu um problema logístico. Exatamente. E o nosso convidado de hoje é o Altenir Barbosa, gerente de operações logísticas da Panasonic. Eu, quando convidei ele, chamei ali no LinkedIn, prontamente ele me passou o contato, eu olhei 35, eu falei, não é possível que o cara é mineiro. Aí começamos a conversa, né? Vamos lá, seja bem-vindo, Altenir. Muito obrigado aí por ter aceitado bater esse papo, se deslocou aí de Extrema até São Paulo em troca de um cachê, que é um copo d'água. Show de bola, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, né, de não apenas conhecer profissionais fora de série, né, ou fora da caixa, mas conhecer essa estrutura de vocês. Fico muito lisonjeado, né, de poder participar desse momento e de poder trocar um pouco de ideia sobre o mundo logístico, algo que eu particularmente gosto e amo, e a minha carreira foi toda construída em cima disso, e para mim vai ser motivo de grande alegria, né, dividir isso com vocês hoje. Então, muito obrigado pelo convite aí, Helder, Tailan, e vamos lá, bater um papo. Vamos lá. Boa parte das pessoas que trabalham contigo, muitas das vezes não conhece a tua história, né? Conhece o cara que está ali cobrando as metas, o dia a dia, instruindo. Conta pra gente quem que é o Altenir, né? Quem que é o Altenir Barbosa, com esse nome raro, quase achou um semelhante no LinkedIn, mas era Altemir. É verdade. Então, vamos lá. Eu vou dividir isso em dois blocos, né? Um bloco pessoal e um bloco profissional. Show, né? É isso aí. Altenir Barbosa, ele está com 35 anos hoje. Não parece, eu sei, né? Essa aparência jovial é o que a logística faz com a gente. Nossa, eu vou falar a verdade, não. Foram muitos fechamentos na minha vida, sabe? Casado, tenho 2 filhas, né? Casado com a Viviane, tá me acompanhando aqui hoje, amor. Oi, Viviane. Te amo, viu? Te amo. Tenho 2 filhas, a Estela e a Helena. A Estelinha está com 11 anos, a Helena está com 4 anos.
E eu costumo dizer que o meu mundo ele é cor-de-rosa, na verdade, né? Eu sou cercado por mulheres, porque além da minha esposa, das minhas filhas, a minha sogra também mora conosco, né? Minha sogra, que é uma mãezona para mim, amo demais minha sogra, e é isso aí. Vou falar um pouquinho do contexto profissional, né? Eu costumo dizer que eu descobri a logística. Eu descobri a logística... Mas antes aí, um intervalinho. Tu comentou que é de Pernambuco. Como é que tu veio parar pra cá? É verdade, né? Verdade. Meu pai, muitos anos atrás, né? Nasci lá em 1990, meu pai decidiu vir para São Paulo, né? E ele sai para São Paulo em busca de uma condição melhor para a família, o que era muito natural se fazer naquela época, né? E depois que meu pai ele vem para São Paulo e ele se estabiliza, ele decide trazer eu, minha mãe e meu irmão. A princípio, nós éramos, né, em 4. E eu vim para cá com 3 anos de idade. Nós mudamos de Pernambuco para Cajamar, aqui do lado. Sim. Né? E eu vivi a minha vida toda em Cajamar, né? A minha infância, a minha juventude, a minha fase adulta também, uma parte dela eu vivi em Cajamar. Conheci minha esposa em Cajamar. Então, esse foi o grande movimento assim, que aconteceu através da vida do meu pai, que hoje, inclusive, né, fez o movimento inverso. Né? Hoje ele saiu de Cajamar e foi morar pertinho lá da gente, em Extrema. Tá morando lá perto da gente lá. Né? Então, eu morei 1 ano em Cajamar também. 1 ano. Ali no 2015 a 16 eu morei ali, Cajamar, lá perto do shopping. A gente morava ali também, ali pertinho ali do Shopping Anguera, no Polvilho. Né? Isso. Cortando rapidamente, o trabalho fica antes do pedágio ou depois do pedágio para quem vem o seu lá, a empresa? Na época que eu morava no Polvilho, ficava depois do pedágio. Depois do pedágio. É dolorido, né? A gente rachava. A gente morava eu e o Marcos Almeida. Sim. E aí vinha a Paula e o que tá na controladoria, me fugiu o nome dele agora, o Anderson. A gente dividia, cada semana vinha no carro de um para pagar o pedágio. Vocês terem noção, o golpe era tão doído na questão do pedágio que eu decidi comprar uma moto. Pior besteira que eu fiz na minha vida. E aí, como é que como é que surgiu a logística na tua vida? Então, Helder, como eu disse, né, a logística ela foi uma descoberta, assim, uma descoberta muito boa. Quando eu completei 18 anos ali, né, eu fui me aventurar nos primeiros empregos e fui procurar. Eu já trabalhava desde os 13, na verdade, mas num ramo totalmente diferente, né? E quando eu completei a maioridade, falei, agora sim, agora eu quero conhecer as empresas, quero conhecer as oportunidades, as possibilidades que a vida pode me oferecer. Como todo jovem, né? Tem essa aspiração, assim. E eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz foi numa agência aqui no Polvilho para uma posição de separador na Natura. Terceiro turno, cara. Terceiro turno. Madrugada. Assim, primeira vez, primeiro emprego, terceiro turno. Separador. O que um separador faz? Eu ficava me perguntando assim, o que é um separador? Né? E aí fiz o processo seletivo na agência, passei no processo lá, fomos para a empresa, para a Natura, fizemos uma baita de um processo seletivo interno lá que tinha também com umas dinâmicas, uns negócios todos diferentes. Eu falo diferente porque eu nunca tinha visto isso até então. Para mim era novidade. E aí eu fui para a operação. Fui lá trabalhar numa linha gigantesca. Naquela época eu nem imaginava, nem passava pela minha cabeça que robô daquela proporção já existia. Trabalhei numa linha chamada Knapp, uma linha alemã. E entrei lá como separador. E fazia picking by light. Aí foi a primeira experiência que eu tive dentro do contexto logístico, descobrindo o que era picking by light. E aquilo me fascinou, aquilo me saltou aos olhos de uma maneira tão radiante assim, que eu queria ser o melhor, não podia ver uma luz acesa, que eu ficava apertando as luzinhas, pegando os produtos e fazendo ali o meu trabalho. Então esse foi o primeiro grande contato que eu tive com logística. E desde então eu me apaixonei. Né? Acabou não dando certo na Natura, né? Fiquei lá um período muito breve, foram 3 meses,
E aí saí da Natura e fui trabalhar em um frigorífico Independência, né? Lá em Jordanésia. E quando eu cheguei no frigorífico também, terceiro turno, a minha sina era terceiro turno no início da carreira, viu? Coisa de maluco. Quando eu cheguei no frigorífico Independência, também para a posição de separador, eu fui trabalhar no terceiro turno fazendo abastecimento do mercado interno. A gente carregava 50, 60 carros na noite, tinha que separar, né, carne para tudo isso e carregar todos os carros na noite. Era uma correria, mas era uma correria muito boa, cara. Muito boa, assim. Gostava demais daquilo. Tanto que eu brincava na época, né, muito novo, tinha 18 anos, falava assim, nossa, eu quero ser o melhor separador desse negócio aqui. Então, qual que é a meta? A meta é tantos quilos de carne por noite. Falei, deixa comigo, eu vou bater esse trem aí todo dia. Tanto eu gostava. Né? E tu já estava fazendo um estágio, então, para viver a vida sem dormir, né? Tava. Trabalhar com logística, filhas, mulheres. É verdade. Isso é uma verdade, viu? Porque, vou falar para você, no começo ali da carreira, o terceiro turno me perseguiu. E não foi não foram unicamente essas duas experiências, não. Teve outras depois, né? Mas ali no Independência, eu descobri um pouco mais a fundo o que era isso. Só que daí algumas coisas aconteceram, né? Para vocês verem que vida de logístico não é fácil, viu, pessoal? Existem muitos desafios que, com muita resiliência e com muita paciência, a gente consegue superá-los, né? Eu lembro que em 2008 ali teve uma crise interna muito forte no mercado de carnes, né? E eu já estava no Independência, já tinha 11 meses fazendo meu trabalho de separador, já vislumbrando uma posição de conferente. Eu não sabia nem o que era conferente. O que é conferente? Tem que conferir caixa na noite. Mas era o próximo passo, né? Era o próximo passo ali do step, né? Que o Independência podia me oferecer. E ali em 2008 nós passamos por uma crise muito forte, né? Teve a questão da crise imobiliária americana, que não que tenha afetado diretamente o nosso negócio, mas findou que a gente ali acabou vendo um dos grandes impérios de carne do Brasil naquela época, abrindo ali concordata e anunciando uma situação muito difícil, uma coisa que nós nunca imaginamos, principalmente quem mora em Cajamar. Por quê? Porque a Independência foi muito, muito forte, né? Ali nos anos de 1980, 1990, 2000, ele era muito forte. Se eu não me engano, ele chegava a ser até mais forte do que a própria JBS naquela ocasião, né? A JBS estava em segundo lugar ali nos frigoríficos no Brasil, a Independência era o primeiro. 25 fazendas abatedoras, a gente gostava de encher a boca para falar isso. Eu trabalho no Independência, né? Na logística do Independência, carregamos os carros lá para abastecer o mercado interno à noite, muito veículo, muita carne, e isso foi um baque para a gente, né? Foi um baque muito forte, porque quando a crise ela veio, quando essa situação se desencadeou, não foi só um jovem de 18 anos que estava passando ali por um momento difícil, não. Teve muitas famílias que acabaram sendo impactadas com isso. Pessoas que tinham mais de 10 anos de casa, mais de 15 anos de casa, mais de 20 anos de casa e ficaram muito tristes. Eu também fiquei muito triste porque eu gostava muito de trabalhar na Independência e aí findou que acabou fechando realmente lá a unidade que nós estávamos trabalhando em Itupeva, nessa ocasião, né? Era em Itupeva, ali próximo de Jundiaí. E aí tive que recomeçar. Nesse recomeço, né, eu vim trabalhar numa empresa de chocolates aqui na Fazendinha, ali em Santana do Parnaíba. Como separador também, na Harold Comércios. E lá, cara, lá eu também vi um conceito muito forte, logisticamente falando, né? E aí, uma coisa que me encantou muito na época de Harold foi a questão da descoberta do SAP, né? A gestão do armazém ela era feita via SAP. E aí eu ficava aprendendo ou buscando aprender as telas de consulta, como gerava ordens de separação, como que o meu trabalho ele acontecia no chão operacional. Fazer fechamento na Harold era um desafio, cara. Era um desafio porque nós estávamos junto com a fábrica, então o espaço para armazenagem de estoque era mínimo. Era mínimo. Imagina vocês fazer um fechamento assim, com muitas toneladas para serem expedidas e você com todas as ruas travadas.
eu acho que vocês também já passaram por isso, né? Já tiveram desses desafios, e comigo não foi diferente, não foi diferente. E a Harold, para mim, foi o primeiro lugar assim que eu vi que eu poderia começar a aspirar a uma carreira. Por quê? Além do fato de a gente ter um volume muito expressivo, né, no mercado nacional naquela época, era líder do mercado nacional, principalmente de gordura saturada, existiam muitas possibilidades, logisticamente falando, muitas possibilidades. Então eu vi aquilo com olhos muito bons na época. Por quê? Porque a gente abriu um CD, também lá em Itupeva. Por que Itupeva era o point da região naquela época? Todo mundo queria abrir CD em Itupeva. Tinha Coca-Cola, Ambev, BRF, todo mundo queria abrir CD lá. Assim como virou Extrema. Verdade, né? Verdade. Deve ser algum ponto estratégico ali. Mas também tem a questão de incentivo. Né? Incentivo fiscal, pode ser. Naquela época eu não entendia muito incentivo fiscal, não. Hoje eu entendo um pouco mais. Né? E aí abrimos um centro de distribuição lá, e eu vi isso com olhos muito positivos, comecei a trabalhar, sempre se destacando, né, na questão da separação, porque a gente já tinha metas naquela época. Para vocês terem noção, a meta de um separador era de 25 toneladas por turno. Para você separar 25 toneladas de chocolate, cara, você tinha que correr muito para bater isso. Mas correr muito, muito, muito. Então, era pouco tempo para conversar, muito tempo operacionalmente falando. Naquela época, separando caixas que pesavam 20 quilos, 30 quilos. Não tinha muito esse negócio de ergonomia naquela época. Né? Então, era um esforço muito grande para fazer o trabalho. Mas, assim, muito gostoso, muito gostoso. Um dos prazeres que eu tinha, e eu me recordo bem, era de ver o meu nome em primeiro lugar na tela de separação. Já com aqueles dashboards, sabe? Que a gente estava aprendendo ainda a fazer. Hoje você olha para Power BI, ferramentas como Google Studio e tantas outras que te trazem gráficos lindos. Naquela época, muito timidamente, no Excel, através de um VBA, a gente via o nosso nome ali em primeiro lugar. Eu falava assim, nossa, aquele momento para mim era mágico. E com certeza você tinha os colegas que iam lá, puto da vida, porque o nome dele estava abaixo do teu, mas não entendia o porquê. Não entendia o porquê, não entendia o porquê. Fora os comentários, né? Sim. Fora os comentários. Os comentários que nós conhecemos, né, dentro do contexto operacional. Porque quem trabalha em operação lida, né, com as pessoas, e não necessariamente elas se dão bem com o fato de alguém estar melhor que você, de estar batendo uma meta, e você não está batendo uma meta, aí você vai ouvir aquelas piadinhas, seu puxa-saco, tá correndo, né? Tá ajudando o platão. A gente vê isso no ranqueamento de motorista, que o cara, às vezes, ele vem olhar o ranking, ele vem para ver o nome do outro, e não dele. Ele quer saber como que tá o outro, não ele. Naquela época também era assim. Mas assim, uma coisa que eu sempre tive na cabeça, e é um conselho que eu deixo para os jovens de hoje, né? Se você tem objetivos dentro do conceito logístico, siga em frente. Trace uma meta na sua carreira e vá em direção a ela. Isso foi algo que, para mim, foi um marco. Sabe por quê? Porque quando eu comecei a trabalhar na Harold, eu comecei a gostar tanto de logística que eu decidi me inscrever num curso técnico no Centro Paula Souza. Não só para viver a operação como ela era, mas para entender um pouco também, né, da teoria da logística, o que era a logística, como nasceu esse conceito, como ele apareceu no Brasil, quando surgiu. Né? E aí eu lembro que eu prestei vestibular, lá tinham 40 vagas. No Centro Paula Souza para o curso técnico de logística. Eu passei em 38º. Quase. Bateu na trave, cara. Bateu na trave. Mas assim, fui muito feliz fazer esse curso, aprendi com mestres que eu guardo o nome até hoje. Por exemplo, eu tenho um professor que eu tive, né, na verdade, um professor chamado Rodrigo Malentac, que ele fez uma pergunta que norteou a minha vida. Sabe aquela primeira pergunta de primeiro dia, assim, que você olha para o aluno e você fala assim, aonde você se vê daqui 10 anos? Essa foi a pergunta que o professor Rodrigo Malentac fez para o Altenir naquela ocasião. E aí, eu era aquele cara que sentava no fundão da sala, fui um dos últimos a responder, na verdade. Né? E aí eu vi todo mundo dando as respostas, e aí formulando a minha resposta. Quando chegou na minha vez, eu falei, olha, eu imagino que daqui a 10 anos eu vou estar numa posição de gerente logístico, ou gerente de operações, eu vou estar casado, eu vou ter os meus filhos, vou estar estabilizado financeiramente. Eu imagino que isso vai acontecer. Só que essa fala dele, na verdade, não foi
única e exclusivamente uma pergunta. Não. Foi algo que, para mim, virou uma chave dentro da minha cabeça. Virou uma chave dentro da minha cabeça porque eu falei, cara, aqui eu falei que eu quero ser gerente daqui 10 anos, eu quero estar casado, eu quero estar estabilizado. Aquilo ali virou metas e objetivos para minha vida, na verdade. Então, a Harold, a Natura, elas serviram para me mostrar o que era logística operacional. Aí, o curso técnico ele veio para me dizer o que era logística na teoria. E essa pergunta que ele fez naquela ocasião virou uma chave na minha cabeça, assim, com uma proporção muito forte. Porque eu falei, eu vou chegar. Essa vai ser minha meta de vida, vai ser minha meta de carreira. Eu vou chegar nisso. E durante a minha vida, eu fiz isso. Isso, para mim, virou um objetivo pessoal mesmo, sabe? Eu busquei isso, eu persegui isso. E eu falo muito com a minha filha mais velha, por exemplo, né? Não é sobre os outros, é sobre você. Então, faça aquilo que está nas suas mãos para que você, lá na frente, não se arrependa de nada, de nada. E não dependa dos outros. E não dependa dos outros. Esses dias a gente estava indo para a escola e a gente conversando sobre isso, e eu achei muito legal. Ela tirou o primeiro 10 da vida dela esses dias. Não tem problema. E a gente ficou muito feliz em casa, né? Muito feliz. E foi esse o conselho que eu dei para ela. Falei, faça o seu melhor, independente da situação. Independente de quem está do seu lado, independente do que as pessoas estão falando. Isso é para a vida e é também para o conceito profissional, né? E aí eu tive essa experiência na Harold. E aí, depois de um tempo, eu saí da Harold, né? Eu tentei me aventurar como um autônomo em Cajamar, não deu muito certo, abri uma loja de som automotivo, fiquei 1 ano com a loja, não deu muito certo, voltei para o mercado. E aí, quando eu voltei para o mercado, eu entrei numa operação lá em Jundiaí, grupo TPV, pela Yusen Logistics. E na Yusen Logistics, eu tive a oportunidade de ver a logística, mas de um jeito diferente, agora com eletrônico, né? E aí, eu lembro, assim, quando eu fui contratado para ajudante de carga e descarga. Imagina você, a meta do dia era 13 containers, o Helder. Sabe o que vinha dentro dos containers? Televisão de 65 polegadas, LCD, velho. Pesado, hein? Pesado era apelido, aquele negócio. Nossa Senhora. Esse era um deles, né? Aí, quando não era muito pesado, era muito, como é que eu posso dizer? Muito cheio. Vinha monitorzinho de 12 polegadas. E aí você tinha que desovar o container que vinha 5, 6 mil monitor dentro. Eu olhava para aquilo lá, eu falava assim, meu pai do céu, eu tenho que criar situações para ficar o menos tempo possível aqui na carga e descarga. Somando esse tempo, né? Tu trabalhou bem operacional, teu começo. Quanto tempo de operação no chão ali mesmo? Olha... né? Eu sou como separador nas duas posições iniciais, depois ajudante de carga e descarga. Foram 2 anos, 1 ano de Harold, 1 ano de independência, mais alguns meses ali como ajudante de carga e descarga na Yusen, foram algo em torno de 2 anos e meio. 2 anos e meio. Chãozão ralando. Chãozão ralando, mas ralando igual gente grande, sabe? Vislumbrando um futuro promissor, mas ralando muito, muito. Eu lembro que na Yusen eu ficava pensando em metodologias para sair o mais rápido dentro dos containers, cara. Mas o que eu posso fazer para aliviar um pouco a minha vida? Caraca. Aí eu brinco, né, que desde aquela época eu tinha meio que um negócio de influenciar os outros de maneira positiva. Então nós trabalhávamos sempre em equipes de 4 pessoas. Era um conferente conferindo a carga, 2 ajudantes batendo, colocando a mão na massa, batendo a carga, né, colocando no pallet, paletizando, passando stretch e um puxando. Puxando, desovando, levando para o stage. Aquele negócio era uma coisa de louco. E aí eu lembro que eu trabalhava com alguns companheiros lá, eu falava para eles assim, ó, se a gente fizer desse jeito aqui, eu acho que a gente vai ganhar velocidade, a gente vai conseguir descansar mais. Vamos fazer um teste? Aí eles falavam, não, vamos fazer um teste então. E aí a gente fazia os testes e dava certo, cara. Sofria um pouquinho mais ali, né? Porque a meta de cada equipe de descarga era 3 containers por dia. E aí, com as coisas que nós adaptamos lá, a gente conseguia descarregar 4. E aí a gente foi ganhando nome.
Como que eles fazem 4? E a gente sofre para fazer 3. Aí a gente foi ganhando nome, a equipe foi ganhando nome ali. Aí você já começa a sentir algumas coisas dentro do conceito, não só de influência, mas de liderança também, né? Sim. E aí as coisas foram se encaixando. Aí então, um dia o coordenador da operação chega e fala assim, ó, eu quero treinar você para conferente. Eu falei, legal, conferente, né? Eu vou ser conferente, agora eu vou sair do container. Fiquei todo feliz, cara. Fiquei muito feliz, porque eu falei, vou parar de sofrer aqui, cara. Vou parar de bater caixa aqui, que não tô aguentando mais esse negócio. E aí eu fui para conferência. Fui para a conferência de expedição. E eu lembro que as cargas lá eram muito fracionadas, dependendo da região que ia. Principalmente o sul do Brasil ali. Sim. Pro lado norte também, Manaus, Pará, muito fracionado. Pegava carga lá com 50 notas para conferir, ficava maluco também, né? Mas fui aprendendo o contexto operacional dentro da conferência. Então, na conferência eu tive a oportunidade de aprender expedição, recebimento fabril, aprendi tudo ali dentro do contexto operacional que um conferente fazia. E aí, passado 3 meses, depois disso, o coordenador voltou. Falou assim, ó, eu estou... Porque eu estava em aprendizado, né? Estava em treinamento ali na posição de conferente. Falou assim, ó, estou para te efetivar na posição de conferente, só que eu quero te fazer uma outra proposta. E, como eu já estava fazendo o curso técnico e logística lá no Centro Paula Souza, né? Ele falou assim, ó, eu acho que você tem perfil para assistente administrativo. Eu falei, é mesmo? Assistente administrativo? lembra esse lá do jovenzinho no começo que estava batendo caixa dentro do container e falando, eu quero sair desse negócio, Ele falou, eu acho que você tem possibilidade para ser assistente administrativo. Você quer ser promovido para conferente ou assistente administrativo? Foi um pensamento muito rápido. Foi assim, cara, eu já conheço tudo na operação. Já sei como faz descarga, já sei como faz carregamento, já sei como faz recebimento fabril, já sei como faz inventário. Todas essas partes que o conferente faz, eu já sei como faz. Não, eu quero aceitar esse desafio aí de ser assistente administrativo. E aí eu fui conhecer os bastidores da operação logística. Aí eu me encantei, cara. Mas sabe aquilo que te liga à operação, de certa maneira? Eu nunca consegui ficar atrás de uma mesa, cara. Esse que é o fato, né? Eu sempre gostei do contexto operacional, sempre gostei de ficar no meio da meninada. Pulsa, né? A veia pulsava. Eu acho que essa frase ela é bem colocada, na verdade. Aí eu fui pro escritório, e lá no escritório eu comecei a ver o trabalho que os assistentes administrativos faziam, né? Para vocês terem noção, naquela época, nós preenchemos romaneio de carregamento na mão, velho. Nossa. Na mão. Imagina você pegar uma transportadora lá para o norte, você tinha 50 notas para fazer um romaneio, você colocar 50 números de nota fiscal, era faturamento antecipado, 50 tipos de modelos, 50 códigos de transportadora, 50 códigos de carregamento. E nossa, hoje a galera tudo só quer o IA. Só quer o IA. Quer tudo na mão, na verdade, né? Quer tudo na mão. Tudo automático. Tudo automático. Tem que dar valor, viu? Dar valor para nossa geração, viu, cara? E aí eu tive uma sacada naquela ocasião. Eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso de Excel avançado. Já tinha os cursos ali básicos, né, de computação, fiz na Microlins, cara. Vocês lembram da Microlins? Fiz na Microlins, curso de muita gente não sabe pacote o que é, Office. Mas essa geração nova sabe muito bem. A pastinha azul debaixo da mão, todo sábado lá, o dia inteiro, fazendo pacote Office completo, cara. E aí, eu lembro que era Microlins, lá em Minas tinha Microcamp. Microcamp também, verdade, conheci a Microcamp. Era verde a Microcamp. Aí eu decidi, falei, vou fazer um Excel avançado, fechei um curso de Excel avançado, fiz o Excel avançado e aprendi a danada da macro, cara. Nossa, cara, quando eu aprendi macro, a minha vida de assistente administrativo ficou assim, 70% mais fácil. Porque aquilo que nós fazíamos na mão... Agora tá tudo ali. O cliente já mandava tudo em Excel. Nota fiscal, código do produto, transportadora, tudo. Você só precisava construir uma lógica porque o negócio fica automático. Sim. Cara,
Quando eu comecei a implementar macro na operação ali que eu fazia, o tempo, a gente reduziu o tempo assim em 70%. 70%. O que levava assim meio dia preenchendo na mão, porque a gente carregava a média de 30 veículos por dia, entre carretas, truques e outros tipos de veículo, a gente começou a realizar em 1 hora todos os romaneios de forma automatizada. Eu lembro que na época até uma parceira minha acabou perdendo o emprego, coitada. Será que foi por causa dessa melhoria? Eu não sei, né? Naquela época eu não tinha muito acesso a essas coisas, né? Mas eu lembro que reduziu lá um assistente administrativo. Nós éramos em 4, 5, reduziu um lá e... Deixou a galera ociosa. Porque a gente ficou... Porque assim, foi tão forte o negócio que eu coloquei dentro da expedição, dentro do recebimento, dentro da devolução, foi macro para todo lado, cara. E isso foi muito bacana, só que daí gerou ociosidade. Agora, no trabalho administrativo, aí eu falei pro meu coordenador assim, eu falei, cara, depois que eu fizer o trabalho administrativo aqui, você não deixa eu ir pra operação, não, para conferir carga lá, ajudar os meninos a separar, fazer os negócios? Não, pode, fez aqui todo o trabalho, adiantou o serviço, pode descer pra operação. E aí eu ia pra operação, fazia todo o trabalho administrativo muito rápido, ia pra operação, ajudava a separar carga, ajudava a conferir carga, ajudava a puxar material da produção, e foi na IUSEM que eu comecei, né, a fazer uma escola dentro do conceito logístico. Porque eu entrei como ajudante de carga e descarga, eu tive a oportunidade de ser conferente, eu passei para assistente administrativo, e aí teve algumas mudanças muito fortes de gestão lá, e eu conheci um dos caras que foi assim um grande mentor na minha vida, não só profissional, mas pessoal também. Um amigo que eu carrego para a vida até hoje, né, Marcos Oliveira, foi meu gerente naquela época, assumiu as operações da IUSEM e veio com um viés de mudança muito forte, porque eu não sei nas operações que vocês passaram, né? Mas nas que eu passei, logístico de vez em quando, para entregar o número, faz uma baguncinha santa, sabe? Furo FIFO, pega material da onde não deve. Já vi muita gente ser demitida por esconder esses números aí. Então, a gente tinha uma operação muito frenética e nesse ritmo, na verdade. Aí o Marcão chega e ele vem com viés muito forte de mudança, algumas coisas que a gente precisava corrigir. Vocês terem noção, a nossa divergência de inventário naquela época era horrorosa, né? E aí ele veio com esse viés muito forte. E aí a gente começou a trabalhar junto. Ele foi me instruindo, ele foi dando alguns insights, né? Menino novo, cheio de vontade, de sonho, mas fazia muita cagada também, muita cagada. Eu lembro que eu saía para almoçar todo dia fora, cara. Aí, em vez de fazer 1 hora de almoço, fazia 1h30. Aí, quando eu voltava, não batia ponto e depois o coordenador ia ter que ir lá corrigir o ponto. Nossa, né? Dá dor de cabeça. Nossa, não, dor de cabeça, porque os outros ficavam falando assim, mas porque ele faz 1 hora, não sei o quê, e a gente tá aqui na operação correndo. Um dia esse cara me chama na sala, fala assim, cara, o que você tem diferente dos outros? Por que você é melhor que os outros? E aí ele começou, na verdade, a me dar instruções do ponto de vista de o que vale para um, vale para o outro. Né? Então, eu aprendi o que era liderança ali dentro do contexto da gestão do Marcos, naquela época. E foi muito bacana porque um tempo depois eu tive a oportunidade de ser líder de operação, né? Acabei virando o líder da operação lá, e aí fui para o chão operacional muito forte. Depois de um tempo, vocês terem noção, entre eu entrar na IUSEM e eu sair dela foram 8 anos, 8, 9 anos ali. Né? Aí eu tive a oportunidade de virar coordenador de operações, virei supervisor de operações, lá a escala era contrária, né? Virei supervisor de operações. Aí quando eu virei supervisor de operações, em 2014, veio a recessão econômica. Aí todo mundo ficou um baita de um receio, principalmente quem trabalhava com eletrônico naquela época, como eu. Veio a recessão econômica, aquilo foi um choque, cara, e a gente ficou assim, o que vai acontecer? Será que vai vingar? Será que vai dar certo? O que será do nosso futuro? A gente ficava viajando nessas coisas. Ô, Tanner, né? Tu falou aí 8 anos, aí tu começou a se desenvolver. Mas em algum momento passou na tua cabeça assim, a sensação de que tu não iria evoluir? Porque, né? Foram alguns 2 anos ali trabalhando no chão, o chão de fábrica, vamos dizer, né? Em algum momento tu pensou assim, pô, não vou conseguir alguma coisa, não vou conseguir me desenvolver, crescer. Porque daí isso começou a hora que você se consolidou nessa
A última de 8 anos, né, na Ilse. Foi. Realmente ela foi, assim, a virada. Nos primeiros 2 anos e meio ali, que eu estava como ajudante e separador, eu ficava tentando buscar propósito naquilo que eu estava fazendo, era verdade. Então, quando, por exemplo, e não foi única e exclusivamente uma culpa minha, assim, né? Quando, por exemplo, a Independência fechou, quando não deu certo na Natura, que não deu certo na Harold, eu fui tentar investir, né, como autônomo, exatamente por causa de uma frustração muito semelhante a essa que você está falando, né? Falei assim, quer saber, não está dando certo nas empresas, já faz 2 anos que eu estou tentando alguma coisa e não está dando certo, eu vou tentar, né, abrir uma loja, eu mexia com som automotivo naquela época, falei, vou tentar alguma coisa para mim. Findou que não deu certo, mas o problema era eu, na verdade, não era nem as empreitadas que eu me disponibilizava para fazer, né? Viu só? Eu vou chegar lá. E aí eu tive a oportunidade, né, de ir sendo promovido na Yusen. E aí, quando eu recebi essa oportunidade de supervisor, conheci minha esposa lá. Conheci minha esposa no conceito logístico, verdade. Foi promovido quando conheceu a esposa. Ela trabalhava como coordenadora de gerenciamento de risco lá. Todas as cargas que eu tentava expedir, ela barrava. Exatamente. O problema era pessoal, então. Mas você queria ver eu ficar bravo, Helder? Era quando eu começava a carregar uma carreta, ela falava, não pode, porque eu ainda não fiz o checklist, não testei os sensores, não testei o rastreador. Eu falei, mas você está atrasando minha operação. Ela, não quero saber, a prioridade é minha. Era desse jeito. E é assim até hoje. É desse jeito. E aí eu conheci ela lá e tô aí, né? Já foram 13 anos, né, amor? 13 anos junto. Essa postura é diferente, é verdade. É verdade. É verdade. Para quem não ouviu, ela tá dizendo que se apaixonou pelo conferente. É desse jeito. E as coisas foram acontecendo. Eu virei supervisor pleno. E aí veio a oportunidade que é aquilo que a gente estava conversando no começo. Às vezes você tem, né, a oportunidade de criar a carreira assim onde você está, mas o seu nome vai ser soprado por causa de um bom trabalho realizado, por causa de um desafio que a empresa está passando. E aí me veio a proposta de sair da minha zona de conforto, né, assim dizendo, e mudar de estado, encarar uma nova operação. Não mais aqui em São Paulo, Cajamar, aqui, região, Jundiaí, mas lá no sul de Minas, extrema sul de Minas. Eu lembro assim, quando me fizeram a proposta, eu falei, não, vamos lá, vamos conhecer a operação, vamos ver o que é, quero sentir isso, né? É uma decisão difícil de ser tomada. E aí nós fomos. Fui lá conhecer a operação, vi aquele elefante branco lá, chamado Panasonic. Falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Esse negócio desse tamanho, né? Até então tinha passado em CDs que eram relativamente grandes, mas não tão grandes, né? E aí conheci a fábrica, o processo de linha branca, conheci o CD em Itapeva, que era na cidade do lado, né? E aí conversa vai, conversa vem com os meus gestores, a decisão tinha que ser tomada, né? De falar assim, nossa, é o próximo step da carreira, é algo que eu almejei e eu queria, algo que eu busquei ao longo desses 8, 9 anos de empresa e, cara, agora é a hora da virada. Aí tinha acontecido muitas situações também no âmbito pessoal, né? E acabou que eu tomei a decisão de aceitar o desafio, de mudar de estado, de ir para uma responsabilidade um pouco maior. Mas por que eu tomei essa decisão assim? Porque eu lembrei da fala do professor Rodrigo Malentac, né? Onde você quer estar daqui 10 anos? Eu falei, cara, verdade, né? Verdade. Onde eu queria estar em 10 anos. E aí, dessa fala para esse momento, tinha passado já 4 anos, 4, 5 anos mais ou menos, né? E aí eu falei, não, eu vou aceitar esse desafio e eu vou para lá. Aí fui mudando para extrema, cara. Não para extrema, especificamente falando, como tinha o CD em Itapeva e tinha
a operação da fábrica em Extrema, eu poderia ficar ou em Itapeva ou em Extrema. Né? Não teria importância, decidi ficar em Itapeva, 18 quilômetros para frente de Extrema. Estamos lá até hoje. Você mora em Itapeva, então? Já faz 8 anos que nós moramos em Itapeva, cidadezinha de 9 mil habitantes. Sim. Pequenininha, pacata, sossegada. Então você tem uma filha paulista e uma mineira. Exato. Uma paulista e uma mineira. Exatamente. E aí fomos para lá e aí eu comecei a trabalhar nas operações da Panasonic. Extrema é uma região muito sensível, não sei se você conhece, principalmente Sim. no que diz respeito à mão de obra, cara. Lá a oferta e demanda de emprego é gigante. É gigante e a galera troca de emprego muito fácil. E o custo de vida acabou ficando alto também, né? Ficou. O mercado imobiliário, ele vê a oportunidade, ele infla. Ficou muito alto. Eu lembro que na época que eu fiz as contas, assim, se você fosse falar do ponto de vista financeiro, talvez nem compensasse tanto. Sim. Né? Mas a oportunidade era muito boa. A oportunidade ela era grandiosa. E aí, pensando na carreira, eu falei, faz muito sentido. Faz muito sentido. Aí conversamos, eu fiquei 3 meses sozinho lá, né? Indo e voltando de Cajamar. E nem é tão longe, né? Não. Esse trajeto é um trajeto 130 mais sossegado. quilômetros, mais ou menos, daqui de Cajamar, onde eu fiz morava. por 4 anos, Pouso Alegre, São Paulo. Era mais puxado, era mais puxado. 200 quilômetros aí. Só que eu vinha na segunda e voltava na sexta. Né? Eu voltava... Eu ia na segunda, voltava quarta e sexta para Cajamar. Fazia esse batidão. Pousava lá no quartinho em 2, 3 dias na semana. E só consegui fazer isso por 3 meses, né? E fui conversando com a esposa. Levei ela lá na região para conhecer. Né? Falei assim, ó, temos a opção aqui, ó, temos Bragança, Extrema, Itapeva. Tem casa aqui, ó, nessas 3 regiões. Levei ela para conhecer as cachoeiras de lá, que eu não sou bobo, né? Aí viu as montanhas, cachoeira, se apaixonou, falou... vamos mudar. É aqui. É aqui. Pior que foi desse jeito, cara. Foi desse jeito. Falou, é aqui. Falei, então vamos embora. E a gente foi. E aí começamos a trabalhar muito fortemente na operação. Uma operação cheia de desafios. Aí eu conheci Celso Chiome. Celsão, grande profissional. Também foi um dos grandes mentores que eu tive a oportunidade de trabalhar na minha vida. Tenho um respeito e admiração muito grande por ele, muito grande mesmo. Tá me devendo, né, Celso? Tá me devendo. Tá ouvindo, Celso? Tá devendo pro Helder aqui, ó. Uma visita e uma entrevista aqui no podcast, tá? E assim, começamos a trabalhar. Eu lembro que a gente tinha tanto desafio na operação que, só para vocês terem noção, nós implementamos 35 processos de melhoria. Kaizens, efetivamente falando. E... durante essa implementação estava rolando uma espécie de campeonato mundial de melhoria contínua na Yusen e nós levamos o título de mais Kaizens desenvolvido no contexto de pequenas operações. Ficamos em primeiro lugar no mundo inteiro. Aí ficou bonito. Foi um senhor marco na carreira. Né? E aí nessa experiência lá no sul de Minas, trabalhando na Yusen e na Panasonic, foi 1 ano. 1 ano de operação, e aí Yusen e Altenir decidiu romper ali o contrato, né, naquela ocasião, mas profundo agradecimento e muita gratidão por tudo que aconteceu na minha vida dentro da Yusen. Foram 9 anos? Acho que foram 8, 9 anos, agora certo eu não sei não, preciso dar uma olhadinha depois, mas foi assim um baita de um aprendizado e uma escola gigantesca para minha vida. Eu me formei líder, gestor na Yusen. Então, eu tenho um profundo agradecimento, né, sobre essa condição. E aí eu saio da Yusen para um operador logístico de porte menor agora, um nacional, chamado Intercom Logística, e eles iam abrir um CD lá na cidade de Extrema para viabilizar operações de cosméticos. Nunca tinha trabalhado com cosmético na minha vida. Até então eu tinha visto só eletrônico. Não, eu passei numa fase na Natura, então trabalhei sim ali de maneira, mas não na gestão da operação. Aí ia fazer essa gestão da operação Yusen ali com cosméticos, automobilístico e algumas coisas. Era uma operação multicliente, cara. Multicliente. Vocês terem noção, dentro dessa operação eu tive 7 clientes. De brinquedo, a coisas de bebê, a cama, mesa e banho,
automobilístico, Variedade. cosméticos. Eu tive de tudo lá. E foi, assim, uma experiência muito boa também, porque foi a primeira vez que eu fui, abre aspas, ser um coordenador de site, responsável pela operação, e ali eu comecei a cair de cabeça em processos que eu nunca tinha trabalhado, como, por exemplo, transporte. Tive que aprender a fazer transporte na marra, cara. Porque toda a experiência durante o tempo de Houston, por exemplo, foi na operação, separando, carregando, conferindo, recebendo, mas não por trás ali, gerenciando o transporte, contratando transportadora, entendendo o que era CTE, o que era de valore, o seguro de carga, contato com gerenciador de risco. Então, para mim, foi algo grandioso também, grandioso, né? E aí comecei a me aprofundar nesse mundo do transporte. E a Intercom foi muito bom para mim por dois motivos. A questão do transporte, que eu aprendi a fazer, né, cotação de frete. Como o Brasil é complicado, né, o Thailand e Elder. Eu lembro que quando eu ia fazer cotação de frete, principalmente frete spot, você tinha SMS de um lado do Brasil que era tanto, SMS do outro lado do Brasil que era outro valor. Aí, na hora de fechar o frete, tinha que saber calcular de todo jeito o negócio. Eu fazia na mão mesmo, cara. As propostas de spot eram na mão. Na mão. É muita variação, né? Muita variação. E assim, o varejo, né, tem um comportamento muito específico, né? Não se compra ao longo do mês, deixa para comprar tudo ali na última semana. A briga eterna da logística contra a comercial, né? Mas por que você deixa para baixar o preço só na última semana? Por que não já vai fazendo, né? Essa questão da diluição da carteira ao longo do mês? Não. Então, cara, era muito forte essa questão do transporte, muito forte mesmo. E lá eu tive a oportunidade de fazer um trabalho assim muito legal, de conhecer pessoas muito boas. Também tenho assim um mentor, Kleber Souza, conheci ali na Intercom. Para mim foi um cara assim fenomenal. Fiquei 3 anos na Intercom. 3 anos na Intercom. E aí depois foi para Panasonic, direto? Não. Aí veio pandemia, cara. Tava na Intercom, veio... Cara, eu não sei vocês, mas eu tô me sentindo um pouco experiente ou velho. Eu não sei que frase que eu uso aqui, não. Porque, ó, 2008... Eu vi esses dias que eu tô novo demais para me sentir velho e tô velho demais para me sentir novo. É isso. 2008, crise imobiliária dos Estados Unidos, a gente sentiu aqui, Independência fechou. 2014, recessão econômica mundial, tivemos que diminuir a operação, sair de um ponto para o outro. E aí veio pandemia em 2020. Aí ela vem com um peso diferente, né? Por quê? Porque a minha esposa estava grávida da minha segunda filha, da Helena. Helena nasceu em meio ali ao contexto pandêmico, cara. Mineirinha, Helena, brava, mas um amor. Ah, tá doido. Sou apaixonado das minhas filhas. E aí não fui para Panasonic, não voltei de cara, né? Na verdade, quando estourou a pandemia, o brasileiro começou a aprender e a gostar de um negócio chamado e-commerce. Era o único jeito que tinha para comprar, na verdade, né? As coisas tá em casa. Tá tudo fechado as lojas. E aí, quando isso aconteceu, eu falei assim, putz, eu preciso de uma experiência dessa na minha vida. Eu preciso de uma experiência expressiva com e-commerce, né? E aí eu comecei a construir situações para uma operação de e-commerce. Foi quando ali em 2020, novembro de 2020, né? Sentei com os gestores da Intercom, fizemos ali o nosso acordo, né? Saí da operação e já estava conversando com um operador logístico lá da região, a ID Logísticos, para uma operação de e-commerce, um cliente assim que era muito bem falado ou mal falado na região, enfim. Bem falado porque era uma operação gigantesca, mas tinha os desafios da mão de obra que a gente tinha lá na região. Então, aí eu me lembrei de onde eu me conectei a ti, foi da ID. Foi da ID. Eu me lembro quando eu vi alguma coisa, publicação sua em treinamento, alguma coisa da ID.
parecia alguém, né? O LinkedIn ele é muito legal em relação a isso, que alguém comenta ou curte algo, uma atividade de alguém, aparece, aí tu vai ver, tu cria uma conexão, o cara tem 100 que é igual em comum e assim por diante. É verdade, é verdade. E assim, para mim foi uma experiência fantástica. Fantástica. Eu falo que nós que somos logísticos precisamos ser resilientes, pessoal. Precisamos ser resilientes. E é uma verdade, por quê? Porque eu não havia até então tido essa experiência expressiva com e-commerce. E eu precisava daquilo para minha carreira. Eu precisava daquilo. Só que foi muito engraçado. Isso foi meio que proposital, na verdade. Lembra daquela meta lá dos 10 anos? Professor Rodrigo Malentac, aquela conversa? Quando a ID me fez a proposta, eu era coordenador de site na Intercom, né? Quando a ID me fez a proposta, ela me fez a proposta para uma cadeira de gestor de operações. Aí eu falei assim, nossa, mas eu tinha estabelecido que em 10 anos eu queria chegar na posição de gestor, gerente de operações, e agora uma oportunidade bateu na minha porta. Eu falei, eu lembro, foi tão forte isso que eu peguei o meu currículo antes de ir para lá, eu levei para a pessoa específica, eu falei, eu gostaria que você me encaixasse nesse processo seletivo para essa vaga, nessa empresa. Ela falou, tá bom. E ela enviou o meu currículo e as coisas deram certo. Participei do processo seletivo, entrei na operação e depois que eu caí de cabeça na operação, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso aqui, velho? É aquilo, né? Cuida o que pesa, pede a Deus que uma hora ele te entrega. E geralmente é a hora que tu esqueceu. Mas que frenesi, cara. Muito frenética a operação de e-commerce. Muito frenética. Eu fui ser gestor de uma operação de cross-docking. O negócio chegava no dia, tinha que sair no dia. Era semi-day para algumas coisas lá. Sim. Eu falava assim, meu pai do céu. E aí tinha meta estabelecida, os SLAs, eles eram muito arrojados, que foram estabelecidos com o cliente, muito apertado. Vocês têm noção, todo dia nós tínhamos uma reunião lá com o cliente que a gente ia bater a meta do dia anterior. Cara, que reunião animada. Já participaram de reunião animada? Essa em específica era muito animada. Muito animada. Primeiro que eu participei assim, com o gestor que eu substituí, porque ele foi para uma outra operação, eu falei assim, é sempre desse jeito? Ele, todo dia. Eu falei, que legal, cara. Eu falei, que legal. E foi ali que eu descobri essa questão do ser um gestor influenciador. Aí começou esse meu lado um pouco mais descontraído em relação às coisas. Eu sempre fui, na verdade, mas ali eu me descobri. Por quê? Porque essa questão das metas, o fato delas serem muito apertadas, por exemplo, né, fazia com que a gente tivesse que ser muito criativo no jeito de gerir o time. Imagina a motivação, né? Imagina você, né, fazendo a gestão de um time, na grande maioria, tomado por jovens que nasceram depois dos anos 2000 ali. Os Gen Z. Os millennials, os Gen Z. Eu gosto muito de falar sobre isso também. A geração Z era a minha maior gama que eu tinha assim, na operação. Eu falava assim, rapaz, como é que eu vou engajar essa meninada, velho? E aí eu aprendi que eles, na verdade, gostam de ser reconhecidos. A operação rolava com som ambiente também? Tudo. A playlist misturada do funk ao gospel. Tinha gospel, rock and roll, tinha funk, aquele barulho de fundo assim que era a característica única da operação. É muito louco que às vezes entrava um som de um cara que queria quebrar o cara queria quebrar o ritmo, e aí o time todo troca isso aí, vamos dormir aqui. Verdade. Desse jeito, cara. Era dessa maneira. Mas assim, foi muito legal. Muito legal. Eu entrei lá como gestor de cross-docking. E aí comecei a trabalhar e nós tivemos, né, boas conquistas, vamos dizer assim, né? Quebramos recordes que nunca tinham sido quebrados na operação até então. Isso foi um marco assim muito legal. E aí o trabalho foi acontecendo, me fizeram a proposta de assumir um outro departamento lá, continuar que eu estava e assumir um outro. Eu falei, tudo bem, aceito. Aí fui também, trabalhei bastante, né, na operação de liquida que tinha lá.
Estabilizamos Liquida também, começamos a entregar o número, foi lindo. E eu brincava, né? Eu falei, ó, eu aceito todos os departamentos que vocês me derem aqui, eu só não aceito um. Eu só não aceito esse daqui, ó. Esse daqui é problema. Esse daqui eu não aceito. Um chamado ODP, cara. Pensa que negócio frenético, cara. Era o carro-chefe da empresa. Eu passei em recebimento, em cross-dock, em Liquida. Eu falei, cara, não me coloque em ODP, eu não quero. Né? O que seria o ODP? O ODP, a sigla agora eu não vou lembrar de certo o nome, mas em resumo, né? Imagina você que uma determinada campanha ela foi lançada, ela fica 7 dias lá no ar, rolando, né? E durante esse tempo os pedidos eles vão caindo e a gente tem que ir atendendo os pedidos. O ODP era basicamente tipo uma Black Friday, não? Todo dia. Era uma Black Friday todo dia. Chegava lá de manhã, abria o sistema, tinha 30 mil pedidos, 90 mil peças para separar. Uau. Aí você pensa, de sapato a roupa, de roupa a coisas um pouquinho mais expressivas, como cama, mesa e banho, era uma loucura, cara. Aí eu falava para os gestores da IDC, eu falava assim, ó, me dê tudo, cara, mas ODP eu não quero. Só que nesse intervim, né, eu fiquei em frente a outras operações lá, 1 ano mais ou menos. Vocês terem noção, passou em ODP ali uns 3 gerentes, uns 3, 4, mais ou menos, gestores de operação. E não dava certo. Um dia os meus gestores me chamam na sala e falam assim, ó, seguinte, o cliente pediu para conversar com você, para você assumir a ODP, e a gente precisa de você lá. Falei, meu coração palpitou, quase saía pela minha boca, cara. Eu falei, cara, ODP, cara. Não, ODP. Eu falei, não, legal, vamos conversar, né? Vamos conversar. Vamos conversar sobre a parte interessante do negócio. O desafio é bom. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Aí conversamos, nos alinhamos lá, né? E eu aceitei o desafio, cara. E aí fui para a ODP, gente. Aí eu perdi o sono, Helder. A operação começava 5 horas da manhã e eu acompanhava até 2 horas da manhã. Frenético. Meta lá em cima. Todo dia você chegava na esperança da tela de pedido estar vazia, estava lotada, cara. Lotada. Eu chegava assim, nossa, tomara que o cockpit esteja baixo, Chegava lá, 10 mil pedidos, 30 mil peças, 20 mil pedidos, 60 mil peças. Falei, misericórdia, Deus. Que coisa de louco. Fora a loucura do absenteísmo daí, né? E esse foi um dos principais desafios que a gente teve lá na região, cara. Só que daí a gente foi construindo programas lá junto com o RH e com o cliente, né? Que deram muito certo. E a gente conseguiu reter o time. E aí a ODP virou um marco, e eu acho que foi aí que nós nos conhecemos, porque eu comecei a fazer postagem, né, sobre as metas que a gente foi quebrando. Você tem noção? A gente ficou 16 meses consecutivos batendo meta em ODP. E aí a meninada gostava, cara, da agitação. Danças de Black Friday, campanhas de arrecadação de alimento, rapar a cabeça, fazer tatuagem, fantasia. A gente fez de um tudo naquela operação. De um tudo. E foi muito legal. Foi muito legal, cara. Foi muito legal. Só que teve seu preço. Né? Teve seu preço. Eu particularmente, né, para mim foi um desafio assim gigantesco. Foi a primeira vez na minha vida que eu precisei ir no terapeuta também, viu? Você já foi no terapeuta? Já. Eu recomendo, viu? Aquela sementinha de mostarda, assim. Eu fui porque eu dava voadora na minha esposa na madrugada. Você nunca foi agredido? Eu brigava com o motorista e ajudante dormindo. Terrível isso. Pior que foi ela que pediu pra eu ir mesmo, tá? Inclusive a terapeuta era dela. Ela me indicou. Normalmente. Eu falei assim, ô louco, agora como é que eu vou me abrir com a terapeuta da minha mulher? Mas isso é nervoso. De fato é nervoso. E fui, cara. E eu fui, assim, foi muito bom. Foi muito bom a experiência e muito bom ir no terapeuta também, porque eu fiz 2 sessões e falei, não vou voltar aqui não. Aí quando que tu foi de volta para a Panasonic? Voltei recentemente, Helder. Voltei tem 2 anos e meio, mais ou menos. Mas daí agora tu tá direto na Panasonic, né? Direto. Era um operador. Isso é um fato curioso, né? Eu falo que tudo que nós fazemos na nossa vida vão trazer consequências boas e ruins, dependendo da situação que a gente tomar, né? Conheci o Celso há 8 anos atrás, quando eu vim pela Houston Logistics, né? E aí, quando eu vi o
a abertura do processo para a posição de gerente de operações na Panasonic, né? Eu prontamente fiz uma ligação, falei, e aí, e essa posição, como é que tá a intenção? Ele falou, cara, se você quiser enviar o seu currículo, o máximo que eu posso fazer por você é indicar para o RH e você vai participar do processo e vai brigar com profissionais do seu perfil, do seu patamar. Eu falei, não, legal, se você pelo menos, né, puder entregar lá, já é um meio caminho andado. Sim. Né? E aí eu comecei a fazer também a pensar nessa transição de carreira, porque eu ainda estava na ID Logistics. Né? E fui participando dos processos seletivos, as coisas foram avançando, e aí eu volto, depois desse tempo, aí passei no processo, volto para a Panasonic. A princípio trabalhando com o Celso, respondendo para o Celso diretamente, né? Responsável pelas operações em Extrema, Manaus, Itapeva, em um pedacinho em São José, um processo de devolução muito pequeno. Ficamos 1 ano trabalhando junto nesse meu retorno. E aí teve uma decisão de nível estratégico por parte da diretoria de segregar os business. Né? E aí eu saí da divisão de operações e fiquei dedicado na fábrica. Agora dedicado com a parte de almoxarifado, recebimento de matéria-prima e central de resíduo. Sim. Essas são as minhas atribuições atualmente. Mas assim, tivemos a oportunidade de fazer coisas muito legais também na Panasonic nesses 2 anos e meio, de estabilizar operações. O nosso inventário, por exemplo, era caótico, cara. A gente tinha divergências assim, altíssimas. E a cidade muito ruim. Isso entra numa das perguntas, né? Qual o projeto mais importante da tua carreira aí, que você entende que mudou a visão de enxergar a logística? Olha, quando eu lá atrás decidi trabalhar no e-commerce, isso foi uma das maiores empreitadas que eu pensei em fazer, sabe? E foi um negócio de maluco. Se você falar assim de um projeto expressivo, eu acho que tudo que nós construímos ali no tempo de ID Logistics foi grandioso. Grandioso porque a gente quebrou recordes que nunca tinham sido alcançados, sabe? Ponto 96 de CD. Antes a gente tinha pedido que cada 2, 3 dias lá não saía do CD. A gente alcançou 0,96 de CD. A distribuição a nível Brasil em 8 dias, 9 dias. Imagina você um pedido saindo de Extrema e chegando em Manaus em 9 dias, cara. 9 dias, 8 dias. Foi algo grandioso. Além de retenção do time. Falar isso na operação, né? Porque daí tu pega a operação do Mercado Livre hoje e entrega no dia seguinte. Com o Mercado Livre não dá pra competir. Não dá. Os caras são surreal. Você passou por lá, você sabe. Os caras são surreal, cara. Mas assim, pra gente era motivo de muito orgulho, sabe? Processos estabilizados, foi... E assim, se você falar assim, ó, mas vocês fizeram grandes investimentos, sorter, coisas do tipo, nada, cara. Foi com as pessoas na operação, foi na veia, na gestão. Apesar de ser e-commerce, não era uma operação tão digital, né? Não. Mais analógica. Mais analógica. Dependia, nós chegamos a ter 1.000 pessoas no CD, cara. Cara. 1.000 pessoas para fazer aquela operação toda. Muita coisa. Muita coisa. E aí, esse foi um dos maiores desafios da minha vida. Panasonic veio com desafios também muito interessantes. Eu queria te perguntar, Altenir, qual que são os desafios hoje para você transportar os produtos de linha branca, pilhas, né? Eu vou responder mais por linha branca, porque pilhas eu não tenho tanto conhecimento. Não, é lá da fábrica de São José. Mas uma das coisas que é um grande desafio, pelo menos nesse 1 ano que eu fiquei com o Celso ali, trabalhando diretamente, é que a carga em si, ela é volumosa, mas ela não é expressiva em valor, por exemplo. Sim. Então, quando chegava no final de mês, um dos grandes desafios era escoar o volume, cara. Por quê? Porque entre uma carga, abre aspas, de baixo valor agregado e uma operação que tivesse mais ad valorem, tivesse mais margem de lucratividade para as transportadoras, o desafio era fazer a gestão do parceiro, cara. Do parceiro. No final do dia ali, ou no final do mês, ele escolhia outras cargas e a sua ficava de lado. E aí você tinha sempre que ficar fazendo esse manuseio, né? Esse manuseio de não só ter uma boa relação com os parceiros, com os transportadores, mas de também fidelizá-los.
fidelizá-los. Esse era um baita de um desafio. Além de toda a questão de carregamento manual, da dificuldade que se tem de inchar, né, um caminhão com geladeira, com máquina de lavar e tudo isso. Então, nesse aspecto, era muito desafiante mesmo. Quando a gente fala da carreira como um todo, né, a gente bateu um papo ali antes de começar, ainda citei lá um conhecido que está preso numa cadeira há muitos anos por não se desafiar. Na tua visão, não sei se você convive com pessoas por onde você passou que não optaram por essas mudanças, né? Faz parte. Tem um profissional que quer perambular pelo país e tem aquele que quer ficar quietinho no canto dele. Mas qual que é a importância que você vê de se desafiar para se desenvolver? Você orienta hoje o teu time e as pessoas que convivem contigo nesse sentido? Porque nem sempre a oportunidade ela tá ali onde o cara tá se desenvolvendo, quero morrer um gerente aqui. Dificilmente isso acontece, né? É mais raro. Você tem que caminhar. Qual que é a tua visão sobre isso? Verdade. Eu gosto muito desses momentos de conversa com o time. Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com um dos nossos líderes não só sobre a questão do fator motivacional e sobre isso que você está falando, mas assim, como que eu construo a minha carreira, né? Falei, você tem duas maneiras, cara. Você pode olhar para a empresa que você está agora, seja ela Panasonic, seja qualquer uma que você tiver, e falar assim, vou construir carreira dentro dela, ou olhar para o mercado. Sim. Então, essa questão de desenvolver uma carreira em Y, para mim é extremamente importante. Sim, eu preciso me desenvolver, né, trabalhar as minhas hard skills, as minhas soft skills para onde eu estou no momento, mas sempre olhando para o mercado. Profissionais que em algum momento deixam de olhar para o mercado, do meu ponto de vista, também perdem algumas tendências, né? Principalmente dentro do contexto logístico. Logisticamente falando, a gente está se renovando todos os dias. Sim. Mudança constante. Né? Todos os dias. Então, quando eu tenho a oportunidade de conversar com eles, eu falei assim, esteja preparado para as oportunidades que vão aparecer internamente, mas também olhe para o mercado, olhe para fora, esteja pronto, né? Participe sim de processos, vá até lá, veja o que falta em você como profissional, ou se você atende requisitos para uma determinada vaga, esteja antenado não só com as tendências do mercado, mas com aquilo que você pode fazer por você para se desenvolver também. Eu respeito, né, as pessoas que decidem, por exemplo, ficar muito tempo em um mesmo lugar, e para mim isso também é uma condição que acaba se tornando natural, mas eu desde que ela não trave o processo, desde que ela não trave o processo, é verdade. Mas eu, Altenir, eu gosto de construir carreira no mercado. Gosto mesmo, gosto muito. E de onde surgiu, né? A gente comentou numa das conversas nossas no WhatsApp lá, tu falou sobre a vontade de lecionar, de dar aula. Verdade. De onde que surgiu isso e como que você entende que veio essa aptidão e você se sente preparado? Então, cara, isso para mim foi uma grata surpresa, na verdade. Uma grata surpresa. Eu estava na minha casa no finalzinho de outubro, recebi um convite, né, por parte do coordenador do curso de logística lá da Faculdade Extrema. Tem faculdade de logística? Tem. E aí, lá é um polo logístico, Sim. né? Então, investir nisso nunca fez tanto sentido para aquela região. E aí ele me liga falando assim, nossa, ouvi falar muito bem de você, da sua gestão, enquanto você passou pela ID. Trabalhei lá por um tempo, os colaboradores falavam muito bem de você. Eu queria te fazer um convite, nós vamos lançar aí turmas de pós-graduação e cursos de extensão aqui na FAEX. E você não tem interesse de lecionar, de repente, uns 2, 3 módulos para turmas de liderança, turmas de supply chain? E aí eu lembro de uma vontade que eu tive quando eu estava fazendo pós-graduação, lá na Unip, em Alphaville. Eu falei assim, cara, um dia, quando logisticamente falar eu estiver satisfeito e chegar onde eu quero, ensinar tudo que eu aprendi para a nova geração, cara. Isso é legal. Ensinar para a nova geração. E aí, quando o Fernando, né, me fez esse convite para lecionar na FAEX, a Faculdade Extrema, eu falei, cara, eu aceito. Se vocês falassem, mas Altenir, esse vai ser o seu salário, esse valor por aula, eu nem perguntei, cara. Eu falei assim, só a ideia de poder transmitir um pouco do que a gente aprendeu
muitas vezes apanhando para essa nova geração, me motivou de uma maneira assim que gerou um propósito dentro de mim grandioso. Eu falei, não, cara, eu tô com você, eu tô fechado, forma a turma aí do jeito que você quiser, eu aceito o desafio. Para mim vai ser uma honra poder ensinar um pouco do que eu aprendi para essa molecada aí. Já começou ou não? Vou começar dia 17 de maio, cara. Primeira turma. Mas para pós-graduação ou graduação? Essa ainda é extensão. Extensão. A pós-graduação, se eu não me engano, ela começa um pouquinho depois, o módulo que eu vou lecionar. Né? Ela começa um pouquinho depois. Agora, dia 17 de maio, eu vou começar um curso para líderes lá. Extrema, eu não sei lá em Pouso Alegre, mas Extrema, a gente tem uma carência também nessa questão de liderança. Isso é meio global, né, cara? E isso acho que tem um pouco de relação a gente que convive nesse ambiente da gestão, circulando pelas empresas, você percebe que algumas cadeiras elas não mudam, de pessoas, mas as pessoas mudam de lugares. A gente fala assim que é igual a grade do Chaves, do SBT. Um dia o Chaves está de manhã, outro dia estava à noite, mas ele nunca saía de cena, né? Verdade. E então existe uma gama de profissionais mais velhos que atingiram um patamar e esse cara ainda tem mais uns 15, 20 anos pela frente. E existe uma gama de profissionais novos que entraram, mas não tem essa oportunidade de assumir posições, né? Verdade. E aí, aproveitando o gancho, eu sei que o Taran tá louco para perguntar, você trabalhou com essa galera mais, né? Eu tava vendo ontem um reels de uma menina falando da geração, né? Os Gen Z. O Gen Z não veio trabalhar porque não sei o quê, das piadinhas, né? Você que trabalhou com essa galera na ID e, né, hoje é um gestor, quer lecionar, tem uma maturidade. Qual que é a tua visão sobre essa galera mais recente? Porque é exatamente ela que está fazendo faltar a mão de obra, né, dentro do nosso segmento. Eu tive a oportunidade, né, recentemente, de aplicar algumas palestras para líderes lá na região. E eu falei assim, nunca foi tão necessário a gente entender o comportamento das gerações como nos dias atuais. Por quê? Porque os líderes e os gestores de hoje vai ter um negócio único, cara. Único. Ele vai lidar com a geração X, com a geração Y, que é a nossa, e a Z, que está chegando aí. Né? Então, vão ter gestores lá na X que eram acostumados com estabilidade, que eram acostumados a ter um plano de longevidade baseado em salário, benefícios. Carro, telefone, isso aí. Notebook. Aí vem a gente já, né, veio para confrontar um pouco isso, porque se nós não tivermos propósito naquilo que a gente está fazendo, dificilmente a gente vai ficar em um lugar. Então já é um pouco mais complicado. E aí vem a geração Z, cara. Geração Z vem arrebentando tudo. Por quê? Porque eles precisam de reconhecimento. Não é que rápido. Eles não é que eles não gostam de trabalhar. O fato é que se você, como líder, não souber falar a língua das 3 gerações e saber como conectá-los, você vai sofrer no contexto operacional. Mas vai sofrer muito. Então nunca foi tão importante, eu tive essa conversa com RHs da região, com líderes da região, você desenvolver a si mesmo, líder, gestor. Para entender esse universo. Exato, porque você vai ter lá o cara da geração X. E é uma realidade, eu vi um dado assim que pra gente é algo que a gente tem que levar em consideração. E muito. Em 2060, nós vamos ter mais idosos, nós vamos estar lá provavelmente, saindo do mercado de trabalho do que jovens entrando. Quando a gente fala da geração dos nossos avós, por exemplo, minha avó teve 15 filhos, cara. Nossa. Meu pai teve 4. Você tem 2. Eu tenho 2. A tua filha vai ter 1. E minha filha, se vacilar, vai ter 1 ou vai ser mãe de pet. Não é brincadeira. Então, assim, a gente precisa entender que lá na frente vai faltar. Vai faltar. Ou você adapta o seu estilo de liderança para lidar com uma galera que vai retornar para o mercado muito fortemente, atrair, 40 né? mais, 50 mais, e lidar também com a meninada que está entrando, cara.
Como é que eu retenho esses caras? Como é que eu falo a linguagem deles? Eu vejo que esse universo da logística, ele é mais ou menos igual uma igreja. Tu tem que atrair. Tu tem que atrair. A tua forma de atuar é o que vai atrair o cara pro teu universo. Que é como funciona uma igreja hoje. As church da parede preta que atrai o jovem, que tem isso, daí o outro que tem uma doutrina um pouco diferente. A logística, tu tem que atrair o cara, disputar ele com financeiro, disputar como comercial, né? Então é crítico o negócio. Mas isso que você falou é muito legal também. Por quê? Porque eu também tenho a oportunidade de ser líder dentro de contexto ministerial, em igreja. Sim. Né? E os jovens, eles são muito sedentos e muito intensos naquilo que eles fazem, cara. Muito, muito. Eu falo assim, seja para Deus, seja no contexto corporativo, você tem que entender como que você vai reconhecer esses caras rápido. Rápido. E assim, não é sobre dinheiro. Eu falo muito para as pessoas, eu falo, cara, não é sobre dinheiro. Reconhecimento é diferente de recompensa. Não é sobre grana. Às vezes é muito mais o ego, né, do que... Não é sobre grana. Coloca os caras aqui, ó. Fala aqui, ó. É porque, na verdade, eu acho que a gente peca às vezes, porque as pessoas entram na operação e a gente nem consegue explicar o que vai acontecer com eles dentro da operação. A gente peca, coloca eles lá, fala, vai separar, você tem que separar aqui, pegar aqui, colocar aqui, aí o cara fica assim, mas qual que é o propósito disso? Na verdade, muitas das vezes você explica a atividade, mas não consegue mostrar o processo. O processo, o propósito. Encaixar o cara no cenário que ele está inserido. Aí você tem uma geração que quer tudo muito rápido, cara. Tem que aprender a lidar com ela. E para mim, né, no meu ponto de vista, nunca foi tão essencial que líderes se desenvolvam. Sim. Precisam se desenvolver. Pela conversa, eu vejo que a tua carreira foi sempre de desafio em cima de desafio. Foi, eu gosto disso. Eu acho que é... Tua esposa deve amar também. Ela adora. Viver na adrenalina. Mas, como é que é o nome do professor? Que tu... Rodrigo Malentac. Tá, e se fosse pessoas jovens entrando agora no mercado de trabalho lá na Panasonic com você, o que o Altenir fala que pode marcar a vida daquele jovem? Conselho pro Qual jovem? o conselho para o jovem que está iniciando e vai estar meio na dúvida de qual caminho ele seguir? Eu tive essa conversa ontem. Você acredita, Thayon? Um jovem chamado Everton, do meu time, se sentiu à vontade, falou, chefe, posso conversar com você um pouquinho? Eu falei, pode, lógico que pode. Né? Então, eu tenho 20 e tantos anos, né? E eu estou pensando em algumas coisas aí sobre a vida, e eu gosto muito da área analítica, né? Então, no futuro eu me vejo aí como um analista. A Panasonic é uma empresa que tem muitas oportunidades, foi uma das coisas que me movimentou a entrar aqui. Só que para eu chegar nessa posição, o que você acha que eu preciso fazer? E esse é o momento que eu lembro do meu professor lá atrás. Eu falo, cara, é assim, ó. Você quer chegar lá? Quero. Então, primeiro, tenha foco. Tenha foco. Se você quer isso para sua vida, você entendeu que logística é o que você quer, tenha foco. O que você precisa para ser um analista? Aí as perguntas vão acontecendo. Qual é o seu domínio de Excel? Se eu tenho um domínio relativamente bom, é legal. Ah, legal. Isso é uma das coisas e é o princípio básico do começo do negócio. E aí vamos falar de novas tecnologias. Power BI, Data Studio, Python, né? VBA que seja, que está um pouco ultrapassado, mas ainda é utilizado. Mas ainda é muito bom. O que você, né, tem de conhecimento? Ele falou, putz, cara, eu tenho um Power BI que eu entendo que é básico, que eu preciso me desenvolver. Então, são esses insights que eu dou. De falar assim, ó, se você almeja chegar lá e você quer isso em um curto espaço de tempo, se desenvolva. Se desenvolva nesse aspecto, nesse para ser um analista, você precisa disso. Além dessa questão técnica, comportal, você precisa disso. Foi uma conversa muito gostosa. A gente conversou por uns 20, 25 minutos, mais ou menos. Mas foi uma conversa de direcionamento. Muito boa, muito boa. E eu acho que é isso que essa geração, na verdade, está precisando. De ser mais ouvido, né? De ter mais direcionamento. E nós, como gestores líderes, nós precisamos nos adaptar a isso, cara. Ter mais calma também, né? Não mais calma. Exatamente, principalmente não entender que é tão rápido assim, rápido. Né? Acho que dificilmente alguma história aqui aconteceu algo milagroso na vida do cara, são raras, né? O que eu tenho que eu penso? Que as redes sociais, elas trazem determinados influenciadores com uma imagem de que você fica rico fácil
sem esforço, sem dedicação, sem abrir mão de coisas da sua vida ali. E é como o Miguel uma vez falou, esse tripé não se sustenta. Não se sustenta, não se sustenta. Você ter ganho e não se esforçar, as coisas são no suor, são na dedicação, você tem que estar disponível. Eu imagino que boa parte da tua carreira você esteve disponível para ir para a próxima etapa e não pular etapas. Muito sacrifício, né? E não pular etapas. Tive que fazer muito sacrifício. Enquanto, né, essa molecada, vamos falar assim, né? Eles pensam que, por exemplo, coisas como faculdade são irrelevantes. Pra gente, na nossa época, a faculdade era o mais importante. Eu já era pai quando eu comecei a fazer faculdade, eu estava casado. A conversa que eu tive com a minha esposa em casa é: alguém vai precisar se sacrificar, porque alguém precisa se desenvolver. Hoje isso é discutível, né? Hoje eu entendo que o conhecimento é mais importante do que a faculdade, efetivamente o diploma, né? Ele não deixa, imagino eu, isso aconteceu muitas vezes comigo, que dependendo das coisas que você vai fazer hoje, nem questiona mais se você tem ou não. A própria conversa ali numa entrevista já determina se você está apto para aquele assunto ou não, né? É verdade. Então, eu vejo que o nível hoje de busca e de conhecimento, o cara que está focado, ele é mais fácil, porque tem uma gama de oportunidades de aprender, mas a dificuldade é que eu entendo que isso se torna muito raso, né? A faculdade, ela ainda tem uma necessidade em função da profundidade que ela vai. Não que tudo aquilo vai ser útil, mas o conhecimento. Se você consegue embasar conhecimento com a técnica, a visita técnica, eu lembro, eu comentei contigo que eu tinha dado aula no Senai 2 vezes, 2 anos, e eu lembro que eu ensinava na sala e levava o cara lá para a prática. Vamos lá, vamos visitar uma operação, ouvir do cara como que aquilo funciona e tal. Então, eu acho que o universo hoje é mais prático na aprendizagem, mas se o cara não tiver o conhecimento técnico, só o conhecimento ali da teoria também não se sustenta, né? Vejo dessa maneira. Eu concordo com você, eu concordo, na verdade, né? Aquilo que pra gente era muito importante naquela época, né? Eu sou da época da faculdade que eu tinha que ir pra biblioteca ler uma pancada de livro, cara, e fazer resenha de livro. Google, não tinha essas coisas, né? Tinha que ir pra biblioteca, socar a cara no livro, ler Xavianato e fulano de tal. Falar assim, meu Deus do céu, cara. Coisa de maluco. Hoje eles têm muita informação na palma da mão. Eu acho que pior que ler era tentar entender como que o cara escreveu tudo aquilo. Tudo aquilo, verdade. Que disposição, né? Meu pai do céu. Eu ficava maluco também. Então, assim, eu valorizo muito essa questão da experiência na lida, né? Aquilo que nós temos ali no dia a dia, mas ligada com essa parte teórica também. A gente sabe que muito do que a gente aprende, teoricamente falando, né, no contexto de teoria, não necessariamente a gente aplica. Sim. Mas é necessário, porque aí eu vou entender conceitos, eu vou entender profundamente o que significa cada situação, cara. E principalmente praticar a paciência. A paciência. Porque faculdade tem aula que é terrível, difícil, né? Mas difícil. Você precisa ter ela. Ao longo da conversa aí você citou alguns nomes, né? Hoje, na prática, você acaba sendo um mentor de uma galera e futuramente pode ser que você seja referenciado em alguma conversa. Mas quem foram os teus mentores, né? Você fala desse professor que virou a chave na tua vida, mas imagino que você teve muitos apoiadores, conselheiros, né? Tive. E eu faço isso em uma escala assim muito fácil. Rodrigo Malentac foi o professor que virou a chave. O segundo grande apoiador da minha vida, né? O Marcos Henrique foi meu gerente de operações na época da IUC, um cara fenomenal que me ensinou muito, muito mesmo. Tem um cara que nem imagina o tanto que ele me ensinou apenas com atitudes, nem foram com conversas, você acredita? No grupo TPV, passou por lá um diretor, que na verdade era o nosso cliente, chamado Irinei Queiroga.
com as atitudes que eu via o cara tendo no chão de operação, eu aprendi a ser mais humilde. Ele foi o meu mentor, assim, à distância, sabe? Porque o cara descia, ele era diretor, né? Ele descia na operação, ele falava conosco, né, do conferente à faxina, a tia da faxina, ele conversava com todo mundo, perguntava, e aí, como é que tá as coisas, tá tudo bem a operação, né? Uma das coisas que ele fez, assim, que foi grandiosa para mim, foi envolver tanto o operador logístico, quanto o cliente dentro de uma sala para falar de S&OP, e dizer assim, ó, eles estão com uma outra camisa única e exclusivamente porque não é o nosso core business, mas eles fazem parte do time. Sem eles, isso daqui não funciona. Eles fazem parte do nosso time. Isso, para mim, quebrou um paradigma gigantesco. Ele Queiroga, não esqueço. Eu tive, né, na Intercom, o Kleber. Kleber, para mim, foi um professor não só em aspectos operacionais, mas foi um professor, assim, comercial. Cara, eu aprendi a vender operação com o Kleber. O Kleber era top vendedor. Tanto que hoje ele está numa posição de gestor comercial, executivo comercial. Aprendi a vender operações logísticas com ele, aprendi a fazer transporte com ele, aprendi a vender transporte com o Kleber. E o Celso, cara. O Celso, para mim, também é um profissional, assim, impecável, né? Impecável, um gestor que ele é ouvinte, que ele participa do dia a dia dos colaboradores. Então, são esses 5 caras que, para mim, foram caras fundamentais para construir esse profissional que eu sou hoje. Uma das perguntas que também a gente costuma fazer é que, como você disse, você passou por grandes empresas, muitas pessoas trabalharam contigo, você foi gestor de muitas pessoas, tá? E aí com um projeto pessoal de ministrar a aula. Como o Altenir gostaria de ser lembrado, né? Qual o legado que tu gostaria de deixar para essas pessoas se fosse falar no teu nome? Eu gosto muito disso e falo muito sobre isso, na verdade, né? Eu falo que nós não somos, nós estamos. Toda operação que nós temos a oportunidade de passar, nós precisamos deixar uma mensagem, nem que seja dentro de apenas uma pessoa. Uma pessoa. Então, eu já tenho essa oportunidade, né, de pessoas que falam assim, cara, você é meu exemplo. Se um dia eu tiver a oportunidade de chegar tão longe, eu quero, né, construir isso como você construiu, mantendo a humildade de conversar com todo mundo, de ouvir todo mundo, mas principalmente de desenvolver o ser humano, de falar, de extrair de dentro deles características ou situações que nem eles mesmos acreditavam, sabe? De falar assim, não, você é capaz, não deixe que as pessoas ou as circunstâncias te limitem. Dentro de você existe um potencial e a gente vai extrair isso daí de dentro. Então, eu entendo que o maior legado, e é como eu gostaria de ser lembrado, é sobre a melhoria que as pessoas tiveram quando o Altenir passou na vida delas, sabe? Seja do ponto de vista de aconselhamentos, seja do ponto de vista espiritual, seja do ponto de vista operacional, em todos os pontos de vista. Eu costumo dizer, isso é uma meta pessoal minha, né? Vocês assistiram até o Último Homem já? Já. O cara... Que o soldado Dawes, ele fala assim, Deus, só mais um. Só mais um, só mais um. Para mim é assim. Para mim, toda pessoa que passa na minha vida, eu tenho a oportunidade de desenvolvê-la. Se ele estiver atento aos conselhos, eu com certeza vou direcionar nessa vertente. Show de bola, né? Já deu 1h30, Altenir. Eita, Jesus. É isso aí, cara. Os papos, eles geralmente a gente se enrola aqui e às vezes nem percebe o tempo passando, né? Porque a história individual de cada um, ela tem trilhas ali que, né, se você for seguir, você tem 2, 3 horas de papo aqui e vai embora, né? A gente tá chegando ao fim. Se tu quiser fazer as tuas considerações finais aí, mandar os seus beijos e abraços. Lembra da esposa ali, né? A gente já teve que gravar outro episódio porque esqueceu da esposa. Verdade. Então, assim, para encerrar, né? Agradeço uma vez mais essa oportunidade de estar conversando com vocês e dizer que o mundo logístico, para mim, ele é fascinante porque ele cria essas conexões da onde a gente menos espera.
né? São pessoas que nós estamos conectados em redes sociais como LinkedIn, né? Agradeço a minha esposa, óbvio, que está aqui. Né? Com bastão na mão ali. Né? Me acompanha em todas as empreitadas e as oportunidades que eu tenho. Aos meus mentores, obviamente, né? Eu acho que esse é um momento de reconhecimento, porque se eu cheguei até onde eu cheguei, se eu estou aqui hoje, é porque pessoas lá atrás acreditaram no meu potencial, sim, acreditaram no Altenir, e isso, sem dúvida, para mim, é algo assim que precisa ser reconhecido. Além disso, ó, minha família, né? Minhas filhas, minha sogra, meu pai, minha mãe, todos esses eu deixo um especial aí abraço, porque me incentivaram ao longo da minha vida a ser melhor, não só como profissional, mas como ser humano. E não poderia esquecer o meu time hoje, na Panasonic, time lá que me acompanha, uma das melhores equipes que eu já tive ao longo dessa minha trajetória. Uma equipe que vem crescendo, que vem construindo resultados muito sólidos, né? E isso é algo que eu também preciso reconhecer aqui. Além do fato aí, dessa oportunidade de também passar um pouco desse conhecimento que eu adquiri ao longo da carreira agora para essa nova geração. Então, agradecer aí à Faculdade de Extrema também, que me deu essa oportunidade de dividir um pouco aí, não só os aspectos de liderança, mas também os aspectos logísticos com o pessoal. E a vocês de novo, meu muito obrigado. Obrigado mesmo. Show de bola. Eu agradeço aí o teu aceite, né? Se deslocar até aqui. Eu sei que não é fácil, independente de distância, a rotina de trabalho ela é pesada. Verdade. A gente sempre grava depois do expediente, não tem cachê, como a gente diz, né? E agradeço a tua vinda, prazer te conhecer, espero que a gente estabeleça conexão aí futura em negócios e oportunidades, porque desde que a gente começou aqui, isso sempre aconteceu, né? A gente trouxe muita gente que a gente já conhecia, mas a maioria que a gente não conhecia, a gente continua ativo aí outras pessoas vão indicando, né? E nesse universo eu ouvi uma vez, e sempre falo isso, né? Não faça inimigos. Verdade. Porque a gente nunca sabe quando a gente vai se cruzar novamente, seja na posição superior ou inferior, como prestador de serviço ou como parceiro, cliente, né? Então isso é um universo que espero eu que muitas outras conexões que eu não conheço pessoalmente no LinkedIn aceite o convite e a gente possa bater esse papo aqui. Mas agradeço de coração aí a presença sua e da esposa que está aí acompanhando, né? Show de bola, Altenir. Muito obrigado aí pela história, uma bela história, parabéns. Acho que é uma pessoa, querendo ou não, uma história enriquecedora e, de modo geral, uma pessoa nova, né? Sim. Mais uma aí para nossa bolha. Isso aí, verdade. Muito legal, muito insight, muita exemplo. E assim, a gente percebe que as perguntas normalmente de caráter pessoal, a gente sempre pergunta as mesmas para entender qual que é o posicionamento. E tu vê que pessoas que cresceram na vida, pessoas que chegaram a patamares maiores, normalmente sempre é a mesma linha de raciocínio. Sim, né? não pode. Estar disponível, ter foco, resiliência, resistência, porque a vida não é fácil, né? Na verdade, se tu pegar, a gente fez um corte uma vez com só os conselhos, Quais né? os conselhos? Quais os conselhos e fomos pegando as palavras-chave e muitos repetiam a mesma coisa. Então, na teoria, se o cara hoje assiste, esse cara que está na dúvida, o Everton, seu colaborador aí que foi lá e bateu um papo contigo, se ele assiste 1, 2, 3 entrevistas dessa, é praticamente uma bíblia da logística para ele, uma bíblia profissional, porque ela tem ali o caminho que todos seguiram para poder se desenvolver e não muda. Deram certo. Então não é um investimento, não é um experimento, né? Não é um tiro no escuro. Não, é que se tu seguir nesse caminho, tu tem chance de chegar longe. É verdade. Show de bola. Obrigado, gente. Para você que ficou até o final, espero que tenha curtido e nos aguarde até o próximo episódio. Um abraço.